Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o meio-campista argentino que em 10 dias atrás, foi especulado no Cruzeiro, porém tem conversas avançadas com outro time aqui do futebol brasileiro e até mesmo mostrando alguns valores que sim, estão bem altos, que eu acho bem difícil o Cruzeiro fazer uma investida parecida, por exemplo, num jogador para o setor de meio de campo próxima a essa, Até porque o Cruzeiro nos últimos dias tem tentado muito mais opções, por exemplo, em fim de contrato, com salários mais altos. Eu diria que o teto do Cruzeiro ainda para contratar alguns jogadores vão ser próximos daquilo que pagou no Wesley e também no Arthur Gomes, de 15 a 18 milhões de reais, eu acho que no máximo para esse ano, e olha lá. E enfim, além disso, quero falar também sobre o Mastriani, atacante do América, que eu vi muito de vocês perguntando se ele já tinha acertado com outro time, quantos milhões o América Mineiro pede, que não é um valor assim totalmente fora da realidade, porém eu acho bem difícil essa negociação avançar, até porque recusou uma boa proposta vinda do Atlético Paranaense e parece muito com a situação em relação ao Emmanuel Martinez. O jogador tem uma proposta ok, mas o América não tem interesse em liberá-lo e o jogador tem sim interesse de sair, Então tá numa situação estranha. Eu acredito que nos próximos dias vão ter algumas novidades em relação ao futuro desses jogadores. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube. Nosso objetivo é aqui de chegar de 42 mil inscritos aqui no canal até o final desse mês de janeiro. Faltam um pouco menos de 350 inscritos no canal. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo. Bom, então vamos lá, Quero começar falando aqui com vocês sobre um nome que foi especulado no Cruzeiro, tem ali um pouco menos de, no caso, 10, 15 dias, Que em relação ao Sforza, seria um volante argentino bem promissor, que pertence ao News Old Boys. Vocês vão lembrar que eu até trouxe um vídeo aqui no canal, se eu não estiver enganado, na última terça-feira também, falando sobre o Cruzeiro, que foi um dos alvos especulados, o Juan Sforza, 21 anos de idade, atleta que vem se destacando pelo News Old Boys e também pela seleção argentina. Vale destacar o seguinte, o Vasco então tem conversas com o jogador, que eu vou deixar essas matérias aqui para vocês, lá do Portal Extra e também do Super Vasco, falando então que já tem, no caso, um acerto bem encaminhado. Os valores não foram oficializados, porém pode girar na casa de 20 milhões de reais, que é um valor bem alto e que o Cruzeiro, na minha opinião, não teria condição hoje de pagar isso tudo, 20 milhões de reais para contratar um atleta para o meio de campo. Mesmo sendo um bom jogador, mesmo sendo muito promissor, não acho que o Cruzeiro teria esse dinheiro e nem sei se a SAF do Cruzeiro vai estar disposta a fazer uma investida como essa, por exemplo, em 2024. Vou deixar aqui os números dele para vocês. Nessa última temporada pelo News Old Boys, o volante aí jogou 43 jogos, 3 gols e uma assistência, está indo para o seu quarto ano seguido como profissional da equipe, somou mais de 115 partidas, 6 gols marcados nesse período. Pela seleção argentina, ele não foi convocado para as últimas edições dos campeonatos sub-20 ou sub-21. As últimas atuações foram em 2019, onde ele jogou o Sul-Americano sub-17 e também o Mundial sub-17 em 2019, era um dos jogadores mais promissores da seleção argentina. Inclusive, quando ele começa a sua carreira, ele jogava como um meio ofensivo. Acho uma boa opção, mas para o Cruzeiro, é igual eu falei, se fosse realmente valer aquilo que estavam mostrando pelo Transfer Market, que já era acima de 15 milhões, eu não acreditaria muito não do Cruzeiro ir atrás e tentar uma proposta. Lembrando que o Cruzeiro busca ainda pelo menos mais uma opção para esse meio de campo, mesmo já tendo contratado o Lucas Romero, Porque se você for analisar hoje, o Cruzeiro daí para o meio de campo tem algumas boas opções. Tem o Lucas Romero, tem o Lucas Silva, que terminou bem a última temporada, tem o Ramiro voltando de contusão, tem ainda, por exemplo, o Ian Lucas e o Japa, que terminou bem, a temporada passada, o Fernando Henrique, o Machado, na minha opinião, deve acabar saindo, e o Cruzeiro deve buscar mais uma opção, pelo menos para o meio de campo. Eu diria que até dependendo desse jogador, para chegar e ser titular. Por exemplo, chegando o Lucas Romero e outro atleta no meio de campo, tendo um bom revezamento, ainda mais que o Cruzeiro vai ter 4 competições para o decorrer do ano. Enfim, se você quiser ver inclusive o vídeo no qual eu falo sobre o Emmanuel Martinez, eu trouxe ontem, que eu vou deixar aqui aparecendo na tela final para vocês quando terminar esse vídeo. Bom, quero falar agora com vocês também em relação ao Mastriani, onde eu vi muitos de vocês me perguntando em relação ao atacante uruguaio do América, que ainda não foi definido o seu futuro para 2024. Por quê? O América teve algumas propostas, por exemplo, do Atlético Paranaense, que poderia chegar à casa dos 10 milhões de reais, que inicialmente era a pedida do América. Porém, quando o Atlético chegou a esses valores, acabou recuando, e tudo mais, e acabou, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda, não teve qualquer tipo de avanço entre o Atlético Paranaense e o América Mineiro. Não quer dizer que não tenha chance disso acontecer, porém, acabou dando uma esfriada, nos últimos dias,
diferente do caso do Emmanuel Martinez, mas até um pouco semelhante, né? Porque o América não está aceitando muito bem a perca, né, desses dois jogadores, ainda mais com um valor próximo daquilo que pagou. O Gonzalo Martinez custou quase 7 milhões de reais, o Gonzalo Mastriani, né, ao América Mineiro. O Emmanuel Martinez custou aí um pouco mais de 6 milhões, basicamente, e são dois jogadores que têm potencial para render de 25 até 35 milhões de reais, dependendo da negociação. Foi muito bem nessa última temporada, 42 jogos, 21 gols e 1 assistência. Vale destacar que no Campeonato Mineiro, inclusive, ele era mais reserva do que titular, né? Então, a boa parte desses 21 gols marcados, mais precisamente 18 deles, foram ou na Série A do Campeonato Brasileiro ou, por exemplo, na Sul-Americana. Então, são números bem interessantes. Você contrataria para o Cruzeiro, Gustavo? Sim, acho que pode ser uma boa opção. Pelas especulações que o Cruzeiro teve no mercado, que já tem um tempo, né, que não surge mais nada de centroavante, eu acho que o Cruzeiro deve até buscar um nome que chegue para realmente fazer peso, né? Até porque o Larcamón poderia sim utilizar um esquema com 2 centroavantes, porém o Cruzeiro não quer correr o risco de trazer somente um jogador para essa função, só o Dineno, e se ele ir mal igual foi o Gilberto, não vai ter ninguém para repor a altura. Então o Cruzeiro não quer passar por isso, e eu acho que a chegada, por exemplo, do Mastriani, ou por exemplo, teve especulações do Alário, eu acho que sim, chegaria e seria uma ótima opção. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que também já teve especulações em relação ao Lucas Diollo, acho que é essa a pronúncia dele, né? Que eu ainda não gravei esse vídeo, mas já saiu aqui do canal. Tô gravando esse vídeo aqui primeiro, depois eu vou gravar esse que saiu nessa última terça-feira. Eu vou deixar aqui na tela final também para vocês. Vale destacar que essa função de camisa 9 do Cruzeiro, né, já teve algumas saídas importantes. O Gilberto encaminhando a sua saída e a sua rescisão de forma amigável. Tem também o Rafael Elias que, né, já foi confirmada essa sua saída também. E tem a opção até agora do Rafa Silva, que é igual eu falo aqui no canal. O Rafa Silva é interessante porque ele pode fazer as duas funções, pode jogar tanto como centroavante. Até acredito que o Cruzeiro, se não contratar um jogador antes da estreia do Campeonato Mineiro, mesmo que chegue agora, até entrar em forma física, né, eu diria que o Rafa Silva vai ser esse reserva imediato nessa função para a camisa 9. Então acho que sim, o Cruzeiro tem que buscar mais um jogador de peso. Não sei até que ponto custaria, né, em relação a quanto que o Cruzeiro estaria disposto a gastar, mas de qualquer forma acho fundamental o Cruzeiro ir sim no mercado e buscar algumas outras opções. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca no YouTube de 42 mil inscritos, que é o nosso próximo objetivo. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!